Bom, vimos no exemplo 38 o conceito básico de programação orientada a objeto no Python de herança. Agora nós vamos ver mais um exemplo um pouco mais aprofundado sobre herança múltipla. Então, herança múltipla é uma questão que acho que não tem no Java, tem no C++, e o Python tem um sistema bem sofisticado e bem projetado para tratar a herança múltipla, que é uma funcionalidade muito boa. Então, a herança múltipla, você tem a sintaxe. Então, a herança múltipla, como se fosse nesse desenho aqui, você tivesse diversas classes pai, né, classes superiores, e aí dessas classes superiores, cada uma com uma característica específica, você herda com classes filho as características de diversas classes superiores, superclasses, até obter uma classe filho com todas as características das classes, com as características superiores que você determina para a sua classe, além dos atributos e métodos específicos do seu objeto uma vez criado. A sintaxe no caso de herança múltipla seria classe, o nome da subclasse, que seria uma classe filho, e a classe base 1, classe base 2, classe base 3, são as superclasses, né? Ou classe pais 1, 2, 3. Então esse desenho aqui ilustra muito bem a ideia de herança múltipla. Então você tem uma classe filho que herda algumas características, atributos e métodos da classe base 1, mas herda também algumas características da classe base 2, que por sua vez herda algumas características de outras classes, superclasses superiores, assim como na classe base 2, assim como a classe base 1. Então nós temos aí superclasses definindo características genéricas, em que uma classe filho herda alguma dessas características, e a classe filho da filho, vamos dizer assim, né? A gente sempre analisa uma relação de classe pai e filho. Não tem classe neto, subneto, tataravô, tataraneto, não. Senão a gente ia complicar a vida. Até na vida pessoal estrangeira é meio complicado, né? Então existe a relação de 1 para 1. E aí você tem essa questão de herança múltipla, né? Herança múltipla. Ok. Nesse exemplo aqui, 39, a gente vai ver a questão de duas classes. Então vamos ver nesse conceito aqui, duas classes, superclasses, né? Uma é um calendário e a outra é uma classe relógio, e aí a gente vai ter uma classe filho que tem uma herança múltipla que herda características tanto do calendário quanto do relógio e cria um relógio calendário, né? E a gente vai ver um exemplo extenso desse tipo de herança múltipla, e depois vamos ver um tipo de um problema, vamos dizer assim, clássico na parte de herança múltipla e como o Python trata ele. Então, vamos definir uma classe relógio. Inicialmente, né? Uma classe relógio, ela tem as informações em sua inicialização: self, horas é igual a 0, minutos é igual a 0, segundos é igual a 0, e aí self, horas, recebe horas, self, ponto, veja que horas é um valor protegido, enquanto minutos e segundos são privados, né? Private. Recebe minutos e self.segundos recebe segundos. Aqui nós definimos horas, minutos e segundos. Se não definir segundos, segundo é 0. Definimos horas e minutos, self com valor de horas recebe horas, minutos recebe minutos, segundos recebe segundos. Ok, esse aqui é um código da criação da classe relógio. Mas um código complementar e alternativo é uma classe para simular um funcionamento de um relógio. Então, criamos aqui uma classe relógio, um pouquinho mais extensa, mas interessante. Na inicialização, o que vai acontecer? A gente tem horas, minutos, segundos, só que se as horas devem ser entre 0 e 24. Né? Quando chegar no 24, ou seja, não vai chegar no 24, ele vira 0,
e aí os minutos aumentam o minuto, na hora de chegar em 60 ele pula para o próximo, e segundos, na hora de chegar em 60 aumenta um minuto e ele zera, que é como funciona o relógio. Então o relógio você tem 60 segundos, 60 minutos 60 segundos é 1 minuto, 60 minutos é 1 hora, e as horas vão de 0 a 23,59. Quando chegar no 24 é o próximo dia, né? Então, aqui na classe de inicialização, na função de inicialização da classe relógio, ele define o relógio, tem uma função set relógio que define horas, minutos e segundos. Então, dentro dessa classe nós temos, ela chama essa função é essa aqui. Se horas define o tipo de horas, né, o tipo do argumento, né, do parâmetro horas. Ele é um inteiro e ele é maior do que 0 e menor do que 24, então define como o argumento protegido horas como horas. Se não, as horas devem ser entre 0 e 23, quando a gente for definir, né, as horas iniciais. Se o tipo minutos de dado, tipo de dado é um inteiro e ele está entre 0 e 59, incluindo 59, né, define esse argumento, esse parâmetro protegido, privado, como self.minutos, como minutos. Se não, minutos deve ser entre 0 e 59. Da mesma forma para o segundo. O segundo também deve ser números inteiros entre 0 e 59. Isso aqui é definição, a função set, definição de horas, minutos e segundos, valores iniciais. Nessa classe ela também retorna uma função string da classe, né, um método string da própria classe quando ela é criada, e ela retorna em formato bonitinho, né, então aqui está formatado, né, primeiro elemento 0, elemento 1, elemento 2, no formato duas casas de números inteiros, duas casas de números inteiros, duas casas de números inteiros, em que as primeiras duas casas vêm horas, o parâmetro protegido hora e os parâmetros privados minutos e segundos. Então esse aqui é o string da classe. A classe também tem um método que chama tick, que avança, é bem sugestivo o método tick, né? Tick. Ele avança 1 segundo. Então, se segundos, o argumento privado segundos for igual a 59, ele vai zerar, define segundos, vai zerar os segundos. Se minutos for, então é melhor o seguinte, se minutos for igual a 59, ele vai zerar os minutos, e se horas for igual a 23, ele vai zerar horas. Se não, ele vai aumentar as horas em 1, aumentar os minutos em 1 e aumentar os segundos em 1. Então essa função aqui é interessante, que mostra como que o relógio ele vai funcionar. Então, ó, se segundo é igual a 59, ele zera. Depois que ele zera, se não é 59, ele vai aumentando mais um segundo. Mas se ele for 59, ele não vai aumentar mais um segundo, ele vai zerar. Ele vai zerar e vai para minutos, né? Se minutos é igual a 59, ele vai zerar. Se não, ele vai aumentar os minutos mais um. Mas se ele for 59, ele vai zerar. E se horas for igual a 23, as horas vão zerar, vai aumentar um dia, né, no caso, e as horas, se não, aumenta as horas mais um. Então esse aqui é o método de tick do relógio. E aí eu estou definindo método main para inicializar essa classe. Eu crio um objeto que chama relógio, que recebe as horas 23, 59 e 59. Então o que vai acontecer? Você tem um relógio com 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, dá um tick. Não, aí vou imprimir esse relógio. Então vou imprimir esse relógio. Vou imprimir esse relógio. Olha lá, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. E agora nós temos o método tick. O tick ele vai aumentar o quê? Ele vai avançar 1 segundo,
E aí esse 59 vai zerar, vai aumentar um minuto, aumentou um minuto, esse 59 vai zerar e vai aumentar uma hora, e hora 23 vai aumentar de 23, vai zerar, porque não vai aumentar mais para 24, né? Então, depois do método tick, nós temos aí a impressão zerou, ou seja, é outro dia, começou outro dia porque teve um tick aí, avançou um segundo nesse relógio. E agora eu crio um novo objeto y que recebe o método de string da classe dessa classe de relógio, né? E ele vai imprimir o tipo, o que é esse y. Então y é um objeto da classe string do relógio, né? E aí, vamos ver aqui, ó, algumas informações que gerariam um erro, né? Relógio, ele não recebe, por exemplo, um valor que não é inteiro, aqui é um valor float, como segundo. Então ele gera erro. Então vamos lá. Não recebe esse valor segundos deve ser inteiros entre 0 e 29. Ele entra no tipo de erro aqui dentro da classe e ele avalia esse tipo de dado, type horas, type minutos, type segundos. Veja aqui que o type segundos deveria ser o inteiro. Como ele não é o inteiro, ele gera um raise type erro erro do tipo de dado, né? E imprime segundos deve ser inteiros entre 0 e 59. Então aqui primeiro erro que a gente gera para evitar esse tipo de dado errado no relógio. O outro seria um relógio com horas 24 horas, 59 minutos, 59 segundos. Horas não podem ser 24, então gera o mesmo tipo de erro. Horas devem ser inteiras entre 0 e 23. Mais um tipo de erro seria um relógio com 23 horas, 60 minutos, 59 segundos. Os minutos também devem ser, só estamos fazendo só um teste, né? Minutos devem ser inteiros entre 0 e 59, então é um tipo de erro. Assim como um relógio só com horas e minutos, ou minutos e segundos, não sei, ele também gera um tipo de erro. Opa! E eu também gerei um tipo de erro aqui, né? Abri uma nova unidade aqui do átomo. Mas aqui é esse tipo de erro aqui que deve ser gerado. Está faltando um argumento na parte de segundos, então gerou um erro aqui que eu criei só horas e minutos, né? Ele lê os primeiros argumentos da função relógio. E função relógio, a classe relógio, desculpa, demanda na sua inicialização 3 argumentos, horas, minutos e segundos. Como passei só 2, ele só lê os primeiros horas e minutos. Beleza. Então aqui o reloginho funcionando como um reloginho deveria funcionar. Agora nós vamos ver uma classe calendário, que é muito parecida com a classe relógio, só que em vez do método tick, nós vamos usar um método avança, que avança um dia do ano. Então a regra para calcular o ano é a seguinte: se o ano é divisível por 400, ele é um ano bissexto. Se o ano não é divisível por 400, mas é divisível por 100, não é um ano bissexto. Se o ano é divisível por 4, mas não é por 100, é um ano bissexto. E todos os outros anos comuns são anos comuns não bissextos, né? E agora vamos implementar a classe calendário. Então a classe calendário tem a continha do ano bissexto aqui. Nós vamos ficar gastando tempo com como é que faz o cálculo do ano bissexto. Define-se aqui uma tupla, né? Meses que possui o número de dias nos meses do ano. Então janeiro 31 dias, fevereiro 28, um ano normal que não seja bissexto, né? Março 31, abril 30, etc. Até dezembro 31. E vamos ter até estilo de dado do calendário de impressão, estilo britânico ou estilo americano. Nessa classe calendário nós temos um método estático que define o ano bissexto. Então ele recebe o ano que vai ser passado para ele, por exemplo, né? E ele retorna true se o ano for bissexto. Então olha só, se o resto da divisão do ano por 4 é 0,
ou seja, o ano é divisível por 4, é múltiplo de 4, então não é bissexto. Se não, se ele não é divisível por 4, se não é divisível por 4, o resto da divisão por 4 não é zero, na verdade, né? Ele não é bissexto. Ou seja, se ele é divisível por 4, ele seria bissexto. Se não, ele avalia se ele não é divisível, se o resto da divisão por 100 não é zero, ele fala é igual a zero aqui, mas note, tem uma negação aqui antes, né? Aí retorna true, não é bissexto. Porque not, né? Se o resto da divisão por 400 não é zero, retorna falso. Ou seja, que seria bissexto. Se não, retorna true. Avaliando todas as condições aqui, não vou entrar no detalhe aqui, porque esse trem vai demorar uns... Eu sou ruim de matemática, eu levaria aqui um ano bissexto para entender com detalhe aqui entender não, né? Explicar, né? Porque é fácil de entender. Esse é o cálculo do ano bissexto, mas ele retorna true aqui se o ano é bissexto ou não. É isso que essa função estática determina. E aí o método de inicialização se recebe, inicializa dia, mês e ano, e aí esses valores devem ser inteiros com 4 dígitos, e aí nessa função de inicialização define o calendário com os argumentos dia, mês e ano. Então, na inicialização ele chama a função de definir calendário, e a função de definir calendário é essa logo aqui abaixo, que com os argumentos dia, mês e ano, e aí ele avalia se o tipo de dia é inteiro e o tipo de mês é inteiro e o tipo, então 3 condições lógicas aqui, as 3 precisam ser verdadeiras e o tipo de ano é inteiro. Ele define esses 3 parâmetros privados, como dia, mês e ano, senão ele fala que os argumentos dia, mês e ano devem ser inteiros. As letras, dias, mês e inteiras são as letras, né? O método, a classe calendário também possui o método string da classe. Se, eu vou definir, né? Aqui agora, o estilo da data é o estilo britânico, que é o estilo normal nosso aqui, né? A gente retorna esse formato bonitinho aqui, ó, dia, mês e ano, nesse tipo de formatação, 0, primeiro elemento 0, segundo 1 e o terceiro 2, com dias, meses e anos com 2 dígitos inteiros e 4 dígitos inteiros para o ano. Se for o estilo trocado americano, você tem meses, dias e anos, né? Beleza. Então primeiro é meses aqui. Então você tem até o tipo de calendário, a forma como o calendário vai imprimir. E aí você tem a função método avança. Avança é como se fosse um tique avançando um dia, né? Então aí a similaridade com o método do relógio. Você tem o número máximo de dias da classe calendário, o argumento da classe calendário, a lista, a tupla meses, então calendário.meses, você tem aqui esses elementos, eu crio aqui, né, self.meses, menos 1. Então eu tirei um dia do último dia do mês do calendário. E eu defino se meses, self.meses é igual a 2, fevereiro, e o calendário é o ano bissexto, aquele método local lá para determinar o ano bissexto, de acordo com os anos, ele faz a conta ali. Se é um ano bissexto, o número máximo de dias para se é um ano bissexto, o número máximo de dias aumenta em 1. Então aqui eu tinha retirado o número máximo em menos 1, e aqui se é um ano bissexto, eu aumento 1. Beleza, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo que todos os meses eles estejam um dia antes do último mês, do último dia do mês, e se no caso ou seja, janeiro ele estaria no dia 30, né? Aqui, ó. Janeiro ele estaria no dia 30, fevereiro no dia, teoricamente, 27,
janeiro, fevereiro, março no dia 30, abril no dia 29, só que se for o ano bissexto, ele estaria no ano 28. Por quê? Porque eu vou avançar um dia, vai para o dia 31, vai para o dia 29, todos os dias desse mês aqui, conforme as contas ali para baixo. E aí, mas se o ano é bissexto, em vez de ser 27, ele seria 28, porque ele vai até o dia 29. É isso que está mostrando aqui, máximo de dias mais um, para o mês 2. Então, se self dias é o número máximo, então eu inicio, volto para o mês, a mesma forma do relógio. Se o número de dias é o número máximo de dias, chegou lá no número máximo, que é o dia, um dia antes do último dia, né? Eu avanço, eu zero. Se não, eu avanço o número de dias mais um dias. Da mesma forma, meses. Se eu estiver no mês 12, eu zero um mês. Se não, eu aumento o mês mais um. Esse valor protegido. Se não, meses, os dias do mês vai para 1, né? E anos, se o mês for 12, o número de meses vai para 1 e o ano, o número de anos aumenta em 1. Aqui, está dentro dos meses, né? Então no método main eu crio um objeto, uma instância da classe calendário, em que nós temos aqui o dia 31, no caso o calendário está no estilo inglês, né? Dia, mês e ano, dia 31/12/2017. E aí eu imprimo, vou imprimir aqui agora, o dia do calendário que eu criei, X, que é um objeto da classe calendário. Então, aqui eu tinha visto o relógio, mas agora eu estou aqui no mês, no calendário, 31/12/2007. Agora eu tenho um método avança, e ele vai imprimir após aplicar o avanço. O método X, o objeto calendário X vai aplicar o método avança dessa classe calendário. E ele vai imprimir, após aplicar o avanço, X. O X, quando a gente chama o X, ele retorna uma classe string dele, né? E ele retorna esse valor aqui impresso. Então nós vamos aplicar. Então tá. Então após aplicar o avanço. Era 31. Após aplicar o avanço é 1/1/2018. Então avançou um dia no ano. Esse avanço aumentou o ano para 2 em 1. O mês 12 foi para o mês 1 e o dia 31 foi para o dia 31. Foi para o dia 1. Né? Agora nós temos uma questão também que é a seguinte. O ano de 2012 foi o ano bissexto. Então eu vou colocar aqui esse X agora, ele vai receber, ele é uma instância do calendário no dia 28 de fevereiro de 2012. Beleza, 28 de fevereiro de 2012. E eu vou avançar um dia nesse ano bissexto, né, 28 de 28 de fevereiro de 2012, eu vou avançar um dia no calendário, e após aplicar o avanço, o que seria? Então você tem aqui 28/2/2012, foi o ano bissexto. Após aplicar o avanço, você tem 29/2/2012, porque ele é um ano bissexto. Então, em fevereiro tem mais um dia. Mais um. Agora, se fosse 2013, que não é um ano bissexto, porque talvez pudesse ser um ano bissexto só depois de 4 anos, X é um novo calendário, né? X é um objeto do tipo calendário, 28/2 de fevereiro de 2013. Então vamos imprimir o X e vamos avançar o X. E após aplicar o avanço em um dia no X, qual que seria essa nova data? Então, como 2013 não é um ano bissexto, 28/2/2013, após aplicar o avanço, 1/3, 1 de 1º de março de 2013. Então esse calendário avalia aí a questão do ano bissexto. 1900 não foi um ano bissexto, ele é divisível por 100, mas não é divisível por 400, aquelas regrinhas do ano bissexto. Então, vamos
criar um calendário para o ano de 1900, e aí nós vamos avançar um dia nesse 28 de fevereiro de 1900. Como 1900 não era um ano bissexto, o que nós temos? 1900 não era um ano bissexto, então depois de aplicar um avanço, no dia 28 de 2 de 1900, nós temos 1º de março de 1900. Então, esse calendário está bacaninha. O ano de 2000 foi um ano bissexto e ele é divisível por 400. Então, o calendário X, 28 de fevereiro de 2000, após aplicar o avanço, nós temos aqui, no caso do ano de 2000, 28 de fevereiro de 2000, após aplicar o avanço, 29 de 2 de 2000, porque ele é um ano bissexto. Podemos trocar também esse estilo de calendário para um estilo ruim americano. Calendário, ponto, data, estilo. Então eu estou selecionando aqui dentro do calendário. Aqui, ó. Se o método string é britânico, é esse formato. Se não, então qualquer outro formato que não seja britânico, ou seja, seria o estilo americano, seria esse formato aqui. Então nós vamos imprimir novamente o calendário, e aí ficaria 2, mês 2, dia 29 de 2000, ok? Só que eu não gosto do calendário americano, então eu vou até tirar isso daqui. Trocando nada. Beleza. Pronto. Então nós vimos a classe relógio, vimos a classe calendário, e agora que nós vamos entrar na questão da herança múltipla da classe relógio calendário, que herda as características, algumas características, né, faz uma herança, né, algumas características da classe relógio e algumas características da classe calendário, que é essa ideia aqui da herança múltipla de duas superclasses, né? O calendário relógio herda a herança do relógio e do calendário. Então, na inicialização ele tem dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Ele inicializa com dados da superclasse relógio, eu ponho o nome da classe relógio, e a sua inicialização com dados de hora, minuto, segundo. Na inicialização dessa classe aqui, que é uma classe filha, né? Também herda as informações da inicialização da classe calendário, com dia, mês e ano. Então, as informações que serão passadas aqui serão atribuídas serão calculadas, vamos dizer assim, nessas superclasses, né? E aí o tick ele avança um segundo, na função desse relógio calendário ele avança um segundo, e aí ele define no método relógio o tick, ele avança um segundo de acordo, né? Segundo não, né? Porque segundo aí pega mal, né? Difícil a gente entender. Ele muda um segundo de acordo com a superclasse relógio, da qual essa classe relógio calendário herda as informações. Avança aqui um segundo. E retorna o calendário, retorna o método string do calendário e o método string da superclasse calendário e da superclasse relógio. Então eu vou implementar um objeto, instanciar um objeto dessa classe filha relógio calendário, que herda tanto da classe relógio quanto da classe calendário os métodos, e os argumentos que são passados são dia, mês e ano, hora, minuto e segundo. E aí ele fala um tick de x, e aí implementa o método tick e aí vai imprimir o método string do x. Então, antes de a gente chegar aqui, nós vamos fazer o seguinte. Agora, vamos dar um tick para o x. Opa, apertei novamente a coisa errada. Então, olha lá, um tick de 31 de 12 de 2013, 23, 59, 59 segundos, deu um tick. Você muda
a hora, aumentou 1 segundo do último dia do ano de 2013, você zera todos os horas, minutos, segundo e muda o dia para o 1º de janeiro de 2014. Ok? Desse novo relógio calendário, você tem aqui no ano 28 de fevereiro de 1900, no 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, um tique, nesse caso aí, iria para de 28 de fevereiro de 1900, deu um tique dessa última hora, minuto, segundo, 1º de março de 1900, 0 horas, 0 minutos, 0 segundo. No caso de 1º de março, porque em 1900, 28 de fevereiro, 1900 não era um ano bissexto. Só que 2000 era. Então um tique aqui, você iria para de 28 de fevereiro de 2000, 23 horas, vai para o dia 29 de fevereiro de 2000 a 0 hora. E aí, um tique também em 2013, que não era um ano bissexto, fazendo cheio dos tiques aí. No caso aqui, 7 de dezembro de 2013, 13 horas, deu um tique, vai ficar 13 horas, 55 minutos, 40 segundos, deu um tique, é o mesmo dia, 13 horas, 55 minutos, 41 segundos, ok? Ok, então vimos aqui um exemplão de herança múltipla, uma classe filha que herda da classe calendário, uma classe filha que chama relógio calendário, porque ela herda das duas classes, as classes relógio e as classes calendário, os métodos e parâmetros e atributos. Agora nós temos aqui um problema clássico, bom para dar dor de cabeça, um problema do diamante, que é a questão da herança múltipla. Porque você tem aqui uma subclasse D que herda de classes de duas superclasses pai, vamos dizer assim, B e C, que por sua vez as duas subclasses, né, as duas classes filhos, herdam de uma superclasse A. E aí como é que essa classe D aqui vai nascer? Vai nascer de olho verde, vai nascer de olho azul, vai nascer com 5 dedos, 6 dedos. Bom, vamos quebrar a cabeça aqui então. Nós temos aqui vamos por partes, né? Então nós estamos criando as classes aqui. Classe A. A classe A, ela define, toda vez que ela for chamada, né? Você tem um método M da própria classe, o M foi chamado de A. Então chamou o M de A quando ela for chamada, a classe A. Classe B tem uma classe B, ela herda, veja aqui, a classe B, ela é uma subclasse dependente da classe pai A, e a classe B tem seu método M também, né? E o M foi chamado de B. A classe C também é uma subclasse, é uma classe filha que herda algumas informações da classe A, só que a classe C tem seu método M e que imprime M foi chamado de C. E a classe D, como a gente viu aqui, ela herda de B e C a herança múltipla da classe B e da classe C, e a classe D também tem seu método M, que M foi chamado de D. Ok. Então, vamos criar aqui algumas X é uma instância da classe D. Vamos ver o que isso vai dar aqui. X é uma instância da classe D e o X chama o método M. Então, M foi chamado de D, porque o X é uma instância da classe D, que herda da B e da C, mas o método foi chamado de M. Ok. Aí, o X, vamos ver isso aqui. O X é uma instância da classe D. Agora eu peço para o
para a classe B, então o X é uma instância da classe D, e a classe D recebe como argumento o método M com um possível argumento de um objeto aqui no caso, né? Então o que acontece? Nós temos um objeto D, um objeto X sendo instanciado da classe D, que herda os dados, herda informações das classes B e C. E aí eu peço para a classe B chamar o método M de X, C o M de X e A o M de X. E aí nós temos o X, ele foi instanciado a partir da classe D. E aqui nós temos o B de X, chamando o X, então o M foi chamado de B. Mesmo que o X tenha sido instanciado da classe D, a classe B que chamou ele. Depois ele foi chamado pela classe C, depois ele foi chamado pela classe A. E aí nós temos uma classe D que em vez de recebe D, B e C, né? Ela é uma classe filha onde as classes herança múltipla, as classes pais são B e C. Quando o D é chamado, o D foi chamado de M, e dentro da classe D ele chama o B, o método B, a classe B, o método M, B, C e A. Então vamos ver essa aqui. X é uma instância da classe D, depois eu chamo x.m. Então dentro da classe D ele chama outros métodos de X. Então olha só a questão da herança, né? Uma vez que o D foi instanciado, olha só, o X foi instanciado na classe D, ele vem para cá dentro da classe D, M foi chamado de D, depois M foi chamado de B de bola, depois M foi chamado de C e no final M foi chamado de A. Ok? D, B, C e A. X.M. Ok. Agora você tem um problema. Isso porque o X é um elemento da classe D. O método M de A ele é chamado duas vezes nesse exemplo aqui. Vamos tentar ver ele aqui, ó. Você tem uma classe A que define que M foi chamado de A. Você tem a classe B que define a classe B, que é uma subclasse da classe A. Ele mostra que o M foi chamado de B e chama o método M da classe A, que ele é chamado de A. Na classe C, ele também foi chamado em C, mas chama também o self da classe A. E a classe D, ele fala que o método M foi chamado da classe D, mas ele, como ele herda das superclasses classe pai B e C, então ele chama o método M da classe B e da classe C. Uma vez que aqui nós criamos uma instância de X da classe D e chama o método M de X, dessa classe D aqui. O M de X, ele chama o próprio D, depois o B e o C, né, quando ele chama o método M de X. E aí ele cria uma instância dessa classe D. Quando ele é chamado, o método M, ele imprime o M foi chamado de D, beleza. Depois o M foi chamado de B. No B ele chama o A, o B e o A, né? E o A ele chama o M foi chamado de A aqui. Depois ele cria uma instância da C. Então M foi chamado de C, só que toda vez que o M for chamado em C, ele também chama de A. Então M foi chamado de A. Então ele está chamando aqui o método M de A, da classe A, que é a classe pai das classes B e C, por sua vez são classes pais da classe D, duas vezes, né? Então tem uma forma de resolver essa questão da chamação de método da superclasse lá, né, que é o problema do diamante. Então nós temos a classe A classe B
nós vamos definir um método agora protegido, underline M, um método protegido, self, que chama da classe B. E aí o método M da classe B, ele chama o self protegido da classe B, se chamado, né? E depois chama o método self da classe pai A. Da mesma forma, a classe C, você tem um método protegido, self, M foi chamado de C, e ele retorna esse método protegido na classe C, e o método público da superclasse A. E a classe D, que herda das classes pais B e C, M é chamado na classe D, ele chama a superclasse B e C no método protegido, e a classe A um método público. E aí você cria um objeto, uma instância da classe D, que por sua vez veio da B e da C, e quando você chama o método M, que é esse aqui dessa classe, ele trabalha essas questões aqui. Então, aí você, como usou o método privado, né, M foi chamado de D, depois M foi chamado de B, M foi chamado de C, só os métodos protegidos, e por fim M foi chamado de A. Então tem aí uma chamada única de cada uma dessas superclasses, né? E aí a chamada de A é uma vez só. Mas uma boa forma então é uma forma de resolver, só que não é a melhor forma, né? A chamada aí de métodos da superclasse a melhor forma é usando a função super. Então vamos entender aqui essa função superclasse. A classe A, superclasse de todas, vamos dizer assim, né? Superclasse, subclasse, depois essa aqui é superclasse, subclasse. O M foi chamado de A, o B. A classe B, além de falar que o M foi chamado de B, ele chama o método da superclasse A pelo método super, a classe superior a ela. A classe C também herda de A, o M foi chamado de C, que herda o método M, que chama também o método M da classe super A, né? E a classe D, que herda da classe herança múltipla, né, da classe B e C, M foi chamado de D, e o método é chamado o método M da superclasse de D. Superclasse, pronto. Qual seria a superclasse de D? Essa, que chama uma vez só a superclasse A. Então esse aqui é o melhor método. Então no método x.m, você tem aqui uma chamada só, o M, uma instância da classe D, M, é criada, depois chama o método M. No método M foi chamado de D. Depois, na superclasse, chama o método superclasse, M foi chamado de B, depois de C e depois de A. Ok? Essa é a melhor forma. A função super, como a gente viu aqui, ela é geralmente usada quando as instâncias são inicializadas automaticamente pelo método init, de inicialização. Então a gente pode alterar essas classes com essas funcionalidades do método init. E aí nós temos que classe A, definição do método de inicialização, imprime foi inicializada a classe A. A classe B, que herda de A, você tem a inicialização da classe B, que inicializa, por sua vez, a classe superclasse em relação à classe B, que é a classe A, o método init. Da mesma forma a classe C e a classe D, que herda herança múltipla de B e C, inicializa a sua própria classe, D init, né? E, por sua vez, chama a inicialização da superclasse que está acima de D. Então cria uma instância D da classe, que é a classe filha D, né? Que herda da classe B, pai, né? B e C. E aí você tem aqui umas informações, método de dados aqui, né? Que mostra aqui o que tem dentro dessa classe D. Então, uma vez que ele foi instanciado, uma vez que ela é inicializada, não imprime a inicialização de cada um deles. Então, o fato dele ser inicializado
Ao imprimir, nós temos aqui o método dInit, que foi chamado, depois o B, depois o C e o A. A inicialização da classe D. Só o fato dela ser inicializada, ela já gera essas informações. Então, olha só. Veja, o fato do objeto D ter sido instanciado a partir da classe D, ele já imprime essas informações, porque o método de inicialização já é chamado automaticamente quando a classe ela é criada. Então, foi inicializada a D, depois a B, depois a C, depois a A. Então, isso aqui é a resolução para esse tipo de herança múltipla, esse problema de herança múltipla. E aí aqui nós imprimimos o que vem dentro dessa classe. Você tem aqui na classe D, main, o tipo de classe D, depois a classe B, a classe C e a classe E, que são classe A, que são objetos dessas classes superiores. Agora eu vou criar uma instância da classe C, né? Um objeto C, que é uma instância da classe C. O que acontece? Ele vai inicializar o C e o A, que é essa superclasse. Da mesma forma, eu vou inicializar a classe B e ela vai fazer o quê? Ela vai criar a inicialização da B e da A, que é a classe pai da classe B. Da mesma forma, eu vou criar uma instância da classe A, que é a classe pai, e ele inicializa somente a classe A. Ok? Polimorfismo, o conceito que a gente viu no exemplo anterior, de sobreposição e subscrição, né, está associado também ao conceito de polimorfismo. Então aqui nós tínhamos o conceito de overloading e overriding, mas está muito relacionado também ao polimorfismo. Polimorfismo vem do grego muitas formas, poliformas, né, que significa habilidade em ficar em muitas formas. Os romanos tinham o deus Morfeu, que podia assumir diversas formas humanas. Tá, mas em computação, polimorfismo é a habilidade de apresentar a mesma interface para diversas formas subjacentes. Então, funções polimórficas podem ser aplicadas em funções polimórficas, podem ser aplicados argumentos de diferentes tipos e podem se comportar diferentemente dependendo do tipo de argumento. E, além disso, pode-se também definir a mesma função com diferentes quantidades de argumento. Felizmente, o Python já possui o polimorfismo implícito. É o que a gente vê aqui, nesses exemplos aqui, que a gente não vai imprimir nada, mas só para a gente ver que você tem uma função f que recebe os seguintes argumentos, x e y. Ele imprime os valores x e y. O Python já tem essa questão do polimorfismo implícito, porque quando você passa argumentos, dois argumentos inteiros, um argumento inteiro e um argumento float, dois argumentos, um float, um inteiro ou dois floats, ele assume essas diversas formas de argumentos para a mesma função. Veja que eu estou definindo a função f e todas as chamadas aqui são da minha função f. Então eu posso também passar os valores 34, 35, que é o que ele imprime aqui nessa função f. Depois ele imprime 34, 35.5, depois ele imprime 34.5 e 35, depois ele imprime 34.9 e 35.1, ou seja, valores totalmente diferentes para a mesma função f. Então isso é polimorfismo. Depois ele imprime os valores aqui inteiro e float, mas ele imprime também uma lista e uma tupla, aqui uma lista e uma tupla. Ou ele imprime também outros valores desses dois argumentos, uma string e uma tupla de string, uma string e uma tupla de string, ou um set, né, e um dicionário. Veja aqui então como o Python aborda internamente, automaticamente, essa questão do polimorfismo.